Senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui a TV Itaú está no ar. A nossa convidada de hoje, Miriam Taliberti, agente facilitador, consultora da Lei Incentivo Paulo Gustavo e Aldir Blanc, é a nossa convidada de hoje aqui na TV Itaú. Alô, meu povo, TV Itaú está no ar. Miriam, bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, com você, né, nesse programa maravilhoso, nessa parte que estou encantada com esse trabalho novo que está acontecendo aqui na cidade, da TV, que eu acho que é muito bom para nós em termos culturais também, porque isso faz parte da cultura, a comunicação é tudo, né? Então eu falo assim que a exposição de linguagem significa muito. E para nós falar sobre a Lei Paulo Gustavo, sobre a Lei de Incentivo Cultural, Aldir Blanc, é sempre uma honra, um presente muito grande. A cultura realmente ela tem assim uma magia, e essa oportunidade de recursos é de aflorar e trazer esses personagens maravilhosos que já fazem, que são os fazedores de cultura para a nossa cidade, para o nosso território e para conhecimento de todos. Então essa troca, essa integração, essa socialização é muito significativa. Então para mim é uma honra estar aqui. Diga pra gente aqui, ó, 40 projetos beneficiados na Lei Paulo Gustavo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses 40 projetos, ou algum desses projetos aqui, para o pessoal entender desse benefício, né, dessa verba que é estipulado à cultura, à música, ao teatro, a videoclipe, audiovisual, né, podcast, curso, etc, etc, etc. São 40 projetos. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você tem feito. Então, esse trabalho ele é muito interessante e principalmente assim, ele tem toda essa diversidade, são documentários, tem videoclipe. Então, por exemplo, assim, o músico, né? Nós temos aqui em Itaú uma riqueza muito grande de artistas. E nessa riqueza de artistas, nós temos compositores, pessoas que fizeram suas próprias músicas, intérpretes maravilhosos, nós temos pessoas de teatro, nós temos pessoas da gastronomia, a capoeira, a ancestralidade, as artes indígenas, né? Então isso tudo vai compor e vai estar acontecendo. Já começou a acontecer com o curso de formação do Cheio de Beleza, né? Que é o nosso querido Cristóvão, e agora gradativamente durante o ano até o mês de julho vai estar acontecendo esses eventos na cidade. Então vai ter cinema, vai ter muita pipoca, muita brincadeira, vai ter documentário, vai ter eventos nas escolas, porque a nossa prioridade é justamente com a Lei de Incentivo Cultural diversificar, não é centralizar, né? Então a gente vai descentralizar, a gente vai para os bairros, para lugares onde não acontece tanto evento. Então vai ter evento na casa da amizade, vai ter evento na casa do aposentado, vai ter evento na praça, nas quadras. Então vai ser coisas diferentes que vão estar acontecendo nesse circuito cultural. Quem foi Paulo Gustavo, quem foi Aldir Blanc, resumidamente falando, sucintamente falando, para o pessoal entender de onde surgiu essas leis? Olha, Aldir Blanc, ele era compositor, escritor, e ele era um senhor mais de idade, e a característica dele era uma barba bem cheia, bem carregada, e ele conseguia transcrever nas palavras uma emoção assim fantástica. E ele fez uma luta muito grande em prol de todos os artistas, porque o trabalho da arte, ele é um trabalho realmente sofrido. E ele tem que ser contínuo, ele é de luta, ele é para se colocar no mercado, é um mercado muito competitivo, e é uma das economias que eu falo assim, que mais gera no nosso país, que é essa economia criativa dos autônomos, dos fazedores de cultura. E Paulo Gustavo, ele realmente foi um artista completo.
Ele foi músico, ele foi interpretador no teatro, no cinema, então ele caracterizava o drama, o humor, a alegria, e ele faleceu de Covid. Então, assim, essas leis de incentivo, elas afloraram no Covid. Então, assim, ela veio pelo governo federal para trazer alento a esse que tanto sofreu, principalmente no Covid. São 40 projetos beneficiados em Itaú de Minas. E eu queria que a Miriam falasse de alguns projetos que já estão em andamento, tá? E que vão acontecer ainda, já servir até essa nossa entrevista como uma divulgação desse projeto, que eu acho que, com certeza, eu quero levar minha família lá. Conta pra mim, Miriam. Então, a dia 16 de março agora, vai acontecer lá no São Lucas, que vai englobar praticamente 4 bairros, né? Porque lá tem o Jardim Progresso, o São Lucas 1 e 2, e tem também a proximidade do Santo Antônio. Lá na quadra vai acontecer um evento para as crianças durante a tarde e à noite a primeira exibição de cinema, que é o Cine Itinerante. Então vai estar se contando lá a história de Itaú de Minas, do Corpo do Ferro. E esse projeto é do Cristóvão também, e ele cronometrou lá para fazer, mas o que está acontecendo de legal é que vários outros projetos também estão se associando, porque o que mais legal dessa questão da artística nossa, que além de nós sermos amigos, lutadores e fazedores de cultura, a gente quer atender a comunidade com um carinho muito grande. Então, várias coisas vão estar acontecendo simultaneamente para atender. Então, dia 16 de março, não percam, vai ser maravilhoso lá na quadra do São Lucas. Eu vi alguns bastidores por parte das redes sociais do Cristóvão, cheio de beleza, alguns movimentos por parte de alguns projetos que foi aceito, né, e que foi beneficiado pela Lei Paulo Gustavo na parte do palhaço. Queria que você, resumidamente, falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse foi o primeiro projeto que saiu sobre formação. E nessa questão da formação, os projetos acontecem assim, só para vocês entenderem. Eles fizeram uma proposta de projetos, esses projetos foram avaliados, eles tiveram pontuações, foram aprovados e receberam recursos. Mas para eles serem executados, tem que ter um cronograma de datas previstas, e esse cronograma tem que estar atenado. Então, por exemplo, assim, no projeto do Cristóvão em específico, tem um que ele está fazendo em parceria com o Chame, com outros parceiros, outro com a Secretaria da Educação, que foi esse do Palhaço. Então, a formação era dada para os educadores. E aí, nisso, conversou com a Secretaria da Educação e foi pensado assim, antes das aulas, os inícios das aulas, de já executar o projeto, porque aí esses professores vão ter essas técnicas maravilhosas sobre a importância da inclusão, sobre a acessibilidade, sobre essa questão do poder mágico que o palhaço tem. Então, por isso, foi o primeiro projeto, foi o lançamento, foi o projeto dele. E realmente, assim, sabe, eu vou ser muito honesta para vocês. Todos os projetos eu defendo com imenso carinho, porque eu falo assim, foram feitos com muita atenção e pensando em cada pessoa. Então nós vamos ter documentários contando sobre histórias de vida, sobre superação, exemplos. Nós estamos fazendo um sobre o trabalho de pesquisa dos indígenas, que assim, nós temos que saber onde são nossas origens, de onde viemos, quem são os nossos familiares, né? Como que a gente brinca, o sangue que corre nas nossas veias, né? E nós vamos ter a história, por exemplo, do MPBELS, o grupo que criou, que já fez tanto evento para a comunidade e que tem um histórico da família também, que são maravilhosos, que estão envolvidos com música até hoje, né? Então, assim, tem vários elementos. Nós temos assim, artistas como a Pamela Israel, o Carlão Amorim, a Ariane Amorim, o Chiquinho da bateria, o Gabriel, que é um cara assim, fantástico, que está no grupo Tequila. Ele também fez um projeto todo especial aí.
Então, assim, nós temos, olha, nesses 40 projetos, a gente tem uma diversidade maravilhosa. Tem um grupo da Maim, que são artesãs, que fazem uma luta muito grande, que o seu espaço fica lá no coreto da praça, mas elas vão estar colocando, trazendo histórias, com histórias do Monsenhor Ernesto, histórias dos produtos dos artesanatos, vai estar montando um workshop. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, coisas vão acontecer nas escolas públicas, vai acontecer no Ari Pimenta Bugelli. Então, assim, a gente viu que a comunidade abraçou. E no decorrer desses projetos vai ter videoclipe, documentário, apresentação, teatro, né? Então a Cláudia Corrêa também vai fazer um trabalho belíssimo em teatro. Vamos ter várias. Então, assim, abrangeu bastante essa diversidade e vai acontecer de modo bem diversificado. Legal. Lembrando aí que quem também vai fazer um videoclipe, meu amigo Morph, né? Fabiano ou Flaviano? Flaviano é o Morph, né? O Flaviano, ele também vai fazer um trabalho também. Gente, lembrando que estamos aqui com a Miriam Taliberti, consultora da Lei de Incentivo Paulo Gustavo e Aldir Blanc, também uma agente facilitadora que fez tudo isso acontecer e ajudar na colaboração. Estamos aqui com a Miriam Taliberti, consultora da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Lembrando que a Miriam fez um trabalho brilhante aqui na cidade de Itaú de Minas, com os artistas da cidade de Itaú de Minas, como também fez em outros municípios, tá? Foi um agente facilitador de outros municípios também, para que isso pudesse acontecer, claro, né? Gente, eu queria, Miriam, entender um pouquinho esse processo. A gente tem, então, até julho para a gente poder fazer todas essas apresentações e ter o benefício isso em mãos para que os nossos artistas possam estar beneficiando e entregando o melhor. É isso? Isso. Eles já receberam um recurso financeiro, né, que foi uma decisão conjunta, porque todas as ações foram feitas por consulta pública, em reuniões decididas entre o poder público, os facilitadores e nós como intermediários nessa situação, né, como mediadores. Então, assim, a Secretaria da Cultura, o Maxson, desenvolve um trabalho juntamente com o chefe de gabinete, o Alisson Parreira, né? E aí esse trabalho deu uma abertura para nós, porque o objetivo maior é que passasse o dinheiro e facilitasse o máximo para com que a coisa acontecesse, né? Com que essa lei pudesse estar funcionando da melhor forma. Então, a parte de avaliação, de processo, de editais, tudo isso aí, e de fortificação, porque para o estudo acontecer, teve um processo de montar os conselhos de cultura, fortificá-los, o Fundo Municipal de Cultura, registros e cadastros, tanto em Minas Gerais quanto diretamente no termo de compromisso do governo federal. Então foi feita uma estrutura muito bem feita, bem sólida, para com que tanto chegassem essas leis quanto novas leis e recursos que vão ampliar esse espaço, né? E isso vai dando força tanto para o patrimônio cultural, quanto o turismo, contra outros leques da prefeitura, porque a cultura ela envolve muito essa consistência. Eu falo assim que ela é quase um tronco, né? E muitas vezes as pessoas acham, outras prefeituras, infelizmente isso acontece na realidade do Brasil, de não compreender a força que a economia criativa tem e não conseguir compreender a importância que esse desenvolvimento tem, porque muitos se preocupam com essa questão, segurança, saúde, educação. São pilares essenciais, saúde, educação e segurança. Mas a cultura, ela tem um poder transformador. Ele é um agente que fomenta todos esses outros, porque se a criança ela está aprendendo coisas culturais, ela está trabalhando a imaginação, a criatividade, a alma, ela não está aprendendo outras coisas como a ociosidade. Então, assim, curas de depressão, então ajuda em muitos. Os benefícios da cultura são assim imensos, e isso que faz a ter uma boa saúde, uma boa segurança, a desenvolver pessoas para a cidadania.
né? Então nós estamos formando cidadãos. A gente fez o sonho em lazer, mas quantas vezes o estresse sobrecarrega as pessoas e deixa as pessoas doentes, né? E um pouquinho de sorriso, de alegria, de emoção, porque com, por exemplo, o cinema, o que acontece? Às vezes você consegue colocar para fora aquela lágrima que você está segurando, né? Então, assim, essa magia toda ela é muito importante. Só que para todo município, então ela tem que ter um embasamento. E esse trabalho, eu falo que ele, além de ser de formiguinha, ele é o dos bastidores, né? Porque quando a gente chega num teatro, por exemplo, a gente vê as cortinas, as luzes, o cenário, mas não sabe o trabalhão que está ali em volta, né? Então, assim, teve uma vez a gente fez uma peça de teatro e tinha uma coisa que a moça simulava uma dor. E coincidentemente, na hora daquela dor, ela pisou num fio desencapado e ganhou um choque. Então a dor foi realmente assim, bem real, né? E a gente viu que ela estava numa situação que ela não estava conseguindo sair daquele choque. E como que você entrava lá para salvar ela, sem estragar a peça, e tenta desligar de cara, e ela fazendo aquele drama com a dor, mas a gente sabia que aquela dor era real. Mas ninguém soube do acontecido, graças a Deus não foi nada grave, nem nada, né? Mas todo mundo fala, gente, como ela conseguiu passar tão bem, nossa, e todo mundo chorou junto com ela, né? E nós lá nos bastidores sabia que a dor era muito real. Não que ela não fosse uma grande artista, mas é que a dor teve um impacto verdadeiro, né? Então eu falo assim, muitas das vezes na hora que você chega e vê a coisa prontinha, você pensa, ai, foi fácil. E uma outra coisa que eu acho muito relevante estar conversando com vocês é que a responsabilidade do município, né, de ser repassador, de ser o gestor desse projeto. Eu agradeço muito a confiança da ANU, porque o que nós fizemos? Nós colocamos nisso, né, documentos e mais documentos para facilitar, para traduzir, para mastigar certinho, para tornar aquilo possível, porque hoje em dia é muito válido e muito importante as coisas terem sua organização. Então essa cobrança que o governo federal faz, né, ela é muito válida, porque isso evita questões de corrupção, desvios. Então, se o dinheiro é para cultura, é para cultura. E eu achei muito bonito, tanto o poder público municipal, o estado e o federal, ter abraçado isso com uma rigorosidade maior. E para isso, o fazedor de cultura ele também tem que aprender a estar se colocando. Então, o que nós fizemos aqui também, e que eu falo assim, que eu fui colaboradora nesse processo, de fornecer subsídio para com que todos tivessem a capacidade de fazer. E isso só aconteceu devido também à colaboração dos facilitadores, que um contou para o outro, chamou o outro e deu um suporte. E isso está acontecendo também agora na execução. Mas, como todo recurso governamental que vem, precisa de prestação de contas. Então, os relatórios, as fotos, os vídeos, os depoimentos das pessoas é que vai fazer essa composição desse relatório. E aí a gente tem essa ideia de fechar nesse semestre, porque no decorrer ainda está acontecendo Aldir Blanc. Então, para não ter muita confusão e não ter muitos problemas e fechar tudo bem organizado, e ainda temos um ano atípico, que é o ano eleitoral, então, para ser justo com todos, a gente fecha a nossa prestação de contas em julho. Então, com todas as execuções, mas aí vai estar acontecendo Aldir Blanc, vai estar acontecendo novas coisas e a gente volta a conversar aqui com vocês. Bíblia Taliberti é a consultora da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc aqui. Gente, todo esse processo é um processo muito burocrático, onde tem que montar uma infraestrutura documental, tem que atualizar sistema,
tem que dar suporte, tem que dar consultoria, tem que ter as parcerias diretas. Não é você foi aprovado no seu projeto que o dinheiro vai cair na sua conta. Não, ela cai na conta da prefeitura ela vai repassar isso de forma democrática, tá? Com plano de trabalho, com evidência, enfim, tudo isso aqui não acontece no estalo de dedo, não, tá? Estamos falando da Lei 1252 do Paulo Gustavo. É um processo que, para a Miriam, que a gente estava falando nos bastidores, foi um processo que aconteceu um ano, Miriam. Um ano. Vocês foram audaciosos, hein? Realmente, foi um ano que nós estamos desde 2023, né? Nós começamos, nosso município foi um dos primeiros. Tem muitos municípios que nem o edital ainda fez. Poxa. Sabe, eles já receberam recurso. Então, eu também tenho que dar os parabéns ao poder público, né? Principalmente o prefeito Norival Lima, porque ele falou: Miriam, quanto mais rápido a gente repassar o financeiro, né, para os agentes, melhor é, porque o dinheiro é para isso mesmo, é para dar um suporte, uma ajuda no trabalho que eles já fazem. Então, quanto mais rápido a gente fizer, melhor é para com que esse que é o originário do recurso possa receber. Então, nesse aspecto, assim, com essa liberdade, com essa incentivo para a gente, então a gente conseguiu. Então todos já receberam, assim que passou o processo de aprovação. Então teve avaliadores, voluntários, pessoas maravilhosas, técnicas capacitadas que foram analisar, e durante esse processo eles analisaram o projeto e não a pessoa, isso para dar impessoalidade mesmo no projeto. Então tudo isso trouxe essa caracterização assim valiosíssima do bem mais precioso que eu falo que a nossa terra tem. Eu falo assim, olha, aqui Itaú tem os benefícios minerais, tem outros benefícios, mas eu sou apaixonada literalmente por gente. Sem gente a gente não faz nada. Gente, estamos tratando aqui desse projeto junto com a Miriam Taliberti, num valor aproximado de R$165 mil, onde esses R$165 mil aproximadamente é direcionado para 40 projetos. 40 projetos esse, que eu vou mencionar alguns, tá? Alguns títulos: curta-metragem, série, videoclipe, documentário, workshop, podcast, curso, capoeira, teatro, musical, tá? Isso é importante a gente trazer tudo isso de forma muito explícita e clara para que vocês possam entender que a cultura está movimentando Itaú de Minas e as pessoas fazem a cultura acontecer. Não é um órgão público, não é uma pessoa, não é um departamento, não é uma secretaria, são pessoas e pessoas da nossa cidade. E a justificativa de que eu não faço nada por falta de benefício de recurso, aqui é a oportunidade que a gente está expondo para vocês, que é a Lei Paulo Gustavo e também Aldir Blanc. Miriam, esse trabalho hoje que a gente tem divulgado, a próxima oportunidade que os que não aderiram ao projeto, que não estão por desconhecimento, não conseguiram adentrar nesse projeto, qual é as próximas datas para que a gente possa mencionar, ou isso não tem ainda? Olha, datas em específico, o que a gente pode até é bom alertar, é que a Aldir Blanc ela está acontecendo. Só que o poder público, né, a administração, ela só vai poder trabalhar depois que o dinheiro estiver na conta. Então, assim, a gente faz um trabalho de base, que já está sendo feito, com plano de trabalho que já foi aprovado, né? Então, nós já passamos nas etapas de cadastramento, a aprovação do plano de trabalho, as documentações já foram entregues. Então, nós estamos com tudo aprovadinho. Quando o dinheiro, o recurso chegar da Aldir Blanc, aí sim, a gente elabora editais, começa as reuniões, tudo no... Então, assim, é muito importante salientar que esse processo ele dá legitimidade a toda a situação.
E nós temos uma novidade muito grande, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, que a Lei Paulo Gustavo vai viver mais 4 anos. E a Aldir Blanc está sendo estudada e votada e defendida para nós, fornecedores de cultura, para ela ficar para sempre, sabe? Porque a gente entende que o pequeno produtor, né? Então, quando a gente fala de audiovisual, antes as oportunidades aconteciam para superprodutoras, para pessoas que tinham realmente um equipamento gigantesco, caro, sabe? E para superproduções. Hoje em dia, e aí não tinha muita oportunidade para o pequeno, para aquele que está em Itaú de Minas, aquele que está lá no Nordeste, aquele que está lá num cantinho escondidinho, mas que ele também quer ter uma oportunidade de conhecer a sétima arte, conhecer um pouquinho do cinema, do audiovisual, do figurino, né? Então, assim, de elementos que ajudem toda essa composição, a trilha sonora, né? Então, nesse processo, está tendo uma luta muito grande, e é uma coisa que a gente convoca a todos a terem essa luta, a abraçar isso, para com que ela fique uma lei definitiva. A Paulo Gustavo, ela já está votada por mais 4 anos. Então, nesse ano de 2024, a gente está cumprindo o que a gente ganhou da Paulo Gustavo de 2023. E aí vai ter a Paulo Gustavo 2024 e está acontecendo a Aldir Blanc 2, que é em 2024. Então são 3 processos diferentes, com leis diferenciadas. E agora tem outro fator, o artista que se interessar a estar fazendo parte dos editais, acompanhando. Petrobras está lançando super edital para artistas, o Banco Itaú está lançando também. Então, assim, o nosso município, que agora tem vários deputados, é uma época que tem muita coisa no âmbito cultural acontecendo, a nossa prefeitura já tem a solidez do Fundo Municipal, do Conselho Municipal ativo, atuante. Nós temos a Secretaria e temos, assim, condições de estar dando suporte, orientação para eles enfrentarem qualquer tipo de edital, certo? Então, vocês podem concorrer editais que venham por intermédio do município e os que têm com autonomia, que vocês podem fazer separadamente. Então, nós estamos aqui para isso, para auxiliar o fazedor de cultura a conseguir maiores recursos através do seu trabalho e daquilo que eles tanto têm, que é um dom, que eu falo assim, são dons que cada um tem. Uns são de voz, outros são na pintura, outros são com as mãos, outros são interpretações, mas a gente tem que valorizar esses talentos. Quais os critérios? São critérios diferentes entre a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc? São diferentes, assim, os propósitos? São sim. O fim é praticamente o mesmo, sabe? Mas o que acontece? A Paulo Gustavo, o fundo, aí entra a questão do dinheiro. É igual assim, na Paulo Gustavo foi feito... é muito importante isso salientar, porque essa parte eu tenho muito orgulho. O governo federal fez uma coisa muito significativa. Antes, os restantes de dinheiro gasto em determinadas secretarias e ministérios, eles iam para um fundo chamado Fundo Perdido, certo? A sobra. Que são as sobras do que não foi gasto. Então, vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Muitos anos atrás, até no estado de São Paulo, a gente trabalhando com uma empresa, foi feito um projeto de lançamento de edital para uma determinada área do cinema. E nesse projeto, sabe quantos inscritos teve? 0,4 inscritos. Então a verba financeira que estava esperando 100%, foi praticamente nada usado. E todos que se candidataram, que se inscreveram, ganharam, né? Que não teve desclassificação.
E aí essa sobra de dinheiro, ela ficava perdida, ela ficava no espaço. Então agora, com as mudanças da lei, com esse novo governo, as medidas foram tomadas da seguinte forma: se o dinheiro é da saúde, ele terá que ser usado na saúde. Se o dinheiro é da segurança, ele deve ser usado na segurança. Então não adianta pensar, não, com tanta coisa importante acontecendo, tá tendo chuvas fortes, precisa de dinheiro para o social, precisa de dinheiro para a saúde, não. O dinheiro que está sendo investido na Aldir Blanc, na Paulo Gustavo, é dinheiro de cultura, que não pode ser transferido para outro lugar. Então ninguém está fazendo nada, está usando um dinheiro que era para ser usado e destinado àquilo. Isso é importante se orientar, porque aqui no município também, dentro do regramento da Paulo Gustavo, teve duas áreas, dois campos, dois artigos da lei. Então a lei 195 no artigo 6º foi ligada ao audiovisual, que era o recurso realmente de audiovisual, de produções de artista, de cinema e tudo mais. E teve das demais áreas, que envolve desde o artesanato, pintura, capoeira, karatê, tudo isso aí tá lá. Então era o recurso da cultura para esse destinamento e o outro. Qual era o peso maior do dinheiro? O audiovisual. Então, na Paulo Gustavo, o peso maior do dinheiro é para o audiovisual. E na Aldir Blanc é justamente o contrário, né? Inclusive, na primeira LAB, né, que é da Lei Aldir Blanc, o que aconteceu? Não tinha vagas, né, disponíveis para o audiovisual. Então, dessa vez, a Paulo Gustavo veio dar uma compensação também para aqueles que não puderam participar no setor do audiovisual. E aí, na Aldir Blanc tem, só que aí a diferença são esses, são contas diferentes, dinheiros diferentes, valores diferentes, mas o contexto é o mesmo. A outra diferença que está tendo agora na Lei Aldir Blanc, e que não tem na Paulo Gustavo, porque o que aconteceu? A LAB 1 foi feita num modelo aonde aconteceu, eu falo LAB que significa Lei Aldir Blanc, e ela aconteceu no isolamento social. Então ela foi feita só via comunicação dos canais, só as redes sociais que fizeram, não tinha questão presencial. Então ela teve outras características emergenciais para aquele momento vivenciado no Brasil. Hoje, graças a Deus, nós estamos passando por uma outra realidade, né? E nessa realidade, o formato também houve algumas alterações. E uma delas é que o município pode investir também na cultura, sabe? Então, por exemplo, na Paulo Gustavo, o município é só o repassador e o gestor geral. Na LAB, ele é repassador, gestor geral, e ele pode colocar prioridades para serem investidas em cultura. Ele pode estar dando investimentos. Então, vamos dar um exemplo aqui, só de suposição, não estou dizendo que é o que vai acontecer. Mas suponhamos que precise de instrumentos para se fazer um curso, instrumentos musicais, né? Então, vai fazer um curso de flauta doce, por exemplo. Então, o município pode fazer um projeto de execução e para adquirir as flautas doces, sabe? Então precisa de uma iluminação em determinado local para estar dando um suporte para o pessoal do teatro. Então ele pode estar fazendo isso também. Esse direcionamento também. Então assim, essas são as alterações de uma lei para outra, sabe? É o que difere uma da outra. E a Aldir Blanc está focada na cultura geral, a Paulo Gustavo no audiovisual. Estamos falando com a Miriam Taniberti, consultora da Lei de Incentivo Paulo Gustavo e Aldir Blanc, aqui de Itaú de Minas. Ela está falando exclusivamente de Itaú de Minas, mas ela atende toda a região também, tá? E também é um agente facilitador, além de ser a consultora, tá? Gente,
E aí, tudo bem? Tudo certo? Queria que vocês deixassem seus comentários aqui. A Miriam vai estar respondendo a todos, com certeza. Às vezes nem tudo a gente conseguiu. Antes de a gente fazer essa pesquisa, essa entrevista, a gente fez uma pesquisa de todo o processo para entender todo o escopo, para que a gente possa estar entregando o melhor para vocês. Lei, são 40 projetos. Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, de Itaú de Minas, esclarecido por Miriam Taliberti. Miriam, queria que você desse as suas considerações finais. Bom, primeiro é uma honra estar falando sobre cultura. Realmente eu sou apaixonada pela cultura. Eu falo que a arte está nos pequenos detalhes, mas principalmente no olhar. E como eu já disse anteriormente, pessoas para mim é o que é muito importante. Então, Júnior, assim, a seu retorno à nossa casa, né, a nosso cantinho aqui e trazendo essa inovação da comunicação é um presente para a gente muito grande. E a gente vê o tanto que Itaú realmente é feito de cultura, porque isso é cultura, isso é mágico, isso fortalece e realmente aquece o nosso coração. Eu falo assim que falar da Lei Paulo Gustavo para mim, a própria lei é fascinante, mas ver as pessoas trabalhando, discutindo, debatendo, fazendo acontecer, igual todos esses artistas, são 40 projetos, então citar o nome de todos é muito complicado, mas todos têm um valor, têm um carisma, têm uma garra tão grande e têm realmente o meu respeito. Então o que eu quero deixar para vocês como mensagem final é muito obrigada. Muito obrigada, porque nós somos seres humanos, às vezes acertamos, às vezes erramos, às vezes pedimos perdão, às vezes aplaudimos, mas a gente tem como se unir. Eu falo assim que nós temos uma qualidade maravilhosa, principalmente o povo de Itaú. Na hora da diversidade, a gente vê as pessoas se juntando e sendo irmãos umas das outras, mas também nós temos que ser na hora de comemorar, na hora da alegria. Então vamos lá na quadra dia 16 de março, vai estar divulgado nas redes certinho, horário, programação. Vamos prestigiar esses fazedores de cultura, porque o mais importante de tudo isso são eles. São essas pessoas maravilhosas e incríveis que fazem de Itaú de Minas um lugar muito especial para se viver. Gratidão a todo mundo, obrigado mais uma vez, Miriam, pela oportunidade de a gente estar falando de cultura, falando da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. PJ está na área, lembrando, segue as nossas redes sociais, com certeza muita coisa bacana virá por aqui, tá bom? E a gente vai acompanhar partes desses 40 projetos, espero eu, o convidado esteja, e a gente vai estar fazendo toda essa cobertura para esclarecer, mostrar, demonstrar e valorizar as pessoas dessa cidade. Essa cidade que a gente quer levar, quer trazer, quer buscar coisas boas, com certeza. Valeu, grande abraço, fica bem, tchau! Lei Paulo Gustavo. Lei Aldir Blanc.